podemos tomar a pressão. Como fazemos? Quem me explica assim rapidamente? Pela pressão da corrente sanguínea nas veias de grosso calibre, emite uma pressão, né, sobre o esfigmomanômetro, aonde a gente vai observar a primeira pressão do esfígmo, né, e a última, que a gente chama Precisamos de de um bracelete de acordo com a constituição da pessoa. Não adianta nada ter um adulto e ter um bracelete para a pediatria, né? Obviamente. Ou obeso. Ou obeso, né? Tem que ter uma longitude maior. Então, precisamos de novo identificar qual artéria queremos concluir para justamente medir. Que artérias temos nessa possibilidade? Oi? braquial. A braquial, que é a humeral, perfeito. Outra, Que é do centímetro? Radial, quando no pulso. a radial, do pulso. Outra, Femoral, quando no... a femoral. Sim, a poplítea, né, a do pé. Ou seja, membros inferiores, membros superiores, podemos fazer então essa medição. Excelente. Como colocamos o bracelete no braço? Vamos supor o braço que queremos. Normalmente esse manômetro ele tem 2 centímetros acima. Isso. 2 traveses, né, desse, né, da dobradura do cotovelo, né, para cima, né? Ok, colocamos o bracelete sempre de forma um pouco mais afrouxada. Prof, o certo mesmo, eles falam que é do lado esquerdo, né? Pelo esquerdo, por causa do coração, para ter uma aferição um pouco mais fidedigna do tema da pressão do coração. Mas é distinto, né? A variação vai ser de poucos milímetros. O ideal é que esteja justamente à altura do coração, né? Com as pernas desse jeito, relaxado, sem fumar, sem café, né? O período, né? Sem ter esse exalto de emoções, por exemplo, né? Que vamos encontrar muitas vezes na grade. Colocar esse ponto aqui, que é a união do bracelete da bomba, justamente em cima, né? E dessa forma, então, concluir. Né? Nesse caso, por exemplo, dessa forma, um pouco frouxinho, não precisa ser muito apertado, né? E colocamos o manômetro de uma forma onde a gente possa observar. O ideal é que ele esteja na frente do colega aqui para tomar, né? Eu posso colocar aqui, sem problema, tá? E, de novo, verificar o funcionamento desse material, já que ele é de goma, geralmente o calor ele resseca, quer fazer uma fissura, entre outras coisas. Então, toda a verificação do material também é essencial para uma boa toma. Fechamos a válvula, né, e começamos a insuflar. Insuflar até quando? Até a desaparição do pulso radial ou do pulso cubital. Igual, o que a gente quer é concluir a pressão, né, de sangue desse torso até o final aqui. E ao ir abrindo, a gente vai verificar a primeira pressão que a gente falou, né, que é o primeiro ruído de Korokov. Que colocando o esteto aqui, a gente vai perceber. Ou colocando os dedos aqui, a gente vai perceber a primeira chegada de sangue aí, a primeira pressão. Então, essa marca a pressão sistólica. E a última, aquela que está quase desaparecendo, é a pressão diastólica. Perfeito? Essa é a forma ideal para então. Também podemos fazer com o sujeito deitado, sem nenhum problema, tá? E fazer isso. Quem quer fazer aqui com o colega? E quanto é hipertensão? Que cifras temos de pressão normal? 120. Isso, porque vamos fazer uma diferença, né, bastante bruta, vamos dizer assim, entre o que é clínica médica ou o resto das especialidades e o que é a obstetrícia. Tá bom? O senhor falou que tem que ficar na mente do coração, no caso, tem que colocar uma coisa. Sim, em cima do apoio policial. Beleza. Então vamos fazer uma separação. No adulto, sem a gravidez, quanto é a pressão normal? 120 por 80. Isso é a pressão normal. Vejam essa imagem. Falaram para mim que os alunos antigamente, agora, de Luque, medem assim a pressão. É possível fazer isso? Não, né? Aconteceu isso mesmo? Hã? Aqui? Dizem que sim, que essa foto é daqui. Pela fé. Meu Deus do Essa céu. daí já era uma.
Bom, Tá boa, né, moleque? tá bom? Não vai morrer? 130 por 80. Hoje não. Mas acabou de tomar café. Então, voltamos à cifra. O normal no adulto é 120/80, né? E aí, clinicamente, a gente classifica em óptima, né? Subóptima, normal 1, normal 2, hipertensão 1, hipertensão 5, hipertensão 100. A gente aqui na obstetrícia não temos essa divisão, temos outra divisão, tá bom? Então, eu quero que vocês gravem isso na mente, né? 140/90. A partir dessa cifra para cima é hipertensão na gestação, tá bom? O que isso seria traduzido no adulto já seria uma hipertensão em clínica médica, né? Tá certo? Sim. Ok. Lembrando de novo, esse livro que vocês têm que ter, esse livro é um resumo, um compêndio de tudo que a gente vai falar. Inclusive falando de hemorragia da primeira e da segunda, também está nesse manual, tá? Esse está na página 231, acho. E fala sobre as definições. Vamos falar. Então, são desórdenes de pressão arterial, pero temos critérios para diagnosticar. A gente fala de 24 horas, ou seja, uma mulher grávida vem com a gente, ela é inferior, tem hipertensão, medimos a pressão, está 140/90 ou acima disso, a gente ainda não pode catalogar ela como hipertensa. Por quê? Porque tem que passar no mínimo 4 horas entre as duas tomas que a gente vai fazer para dizer que ela tem hipertensão. Perfeito? Professor, mas esse valor aí eu já tenho que ficar alerta em relação a dentro das 4 horas de observação? Sim, claro. Mas tem que ficar alerta. Mas por que essa cifra? Por que não mais baixo? Por que não igual à da clínica médica? Logicamente é por conta do feto ali. Claro, porque a mãe vai ter um leito vascular, vai ter um novo ser, ou às vezes dois, inclusive, né? Que tem que receber a mesma pressão, ou seja, tem que receber nutrientes através do bombeio do sangue. Ou seja, se uma pressão 120/80 nessa paciente não seria capaz, não chegaria, né, o sangue suficiente com todos os nutrientes, né, para esse feto. Então afetaria ele, tá? Então tem que ter uma pressão e essa pressão é de 140/90, tá? Acima disso, hipertensão então na gestação. Sempre tomados com 4 horas de diferença. Perfeito? Vamos volver a este en un ratito. Bueno, entonces vamos a catalogar nuestra dolencia como enfermedad hipertensiva de Lenz-Barros. É um conjunto de patologias que justamente se caracteriza pela hipertensão na gestação. Perfeito? Una breve historia. Antiguamente ya existía convulsiones en las mujeres embarazadas, ¿sí? Ya convulsionaban. Y justamente estos médicos de antes, que eran la mayoría también filósofos, buscaban la explicación de eso, ¿sí? Por ejemplo, este señor Hipócrates ya refería, ¿verdad?, que había una gravedad importante en las convulsiones en las mujeres embarazadas. Y la convulsión en la mujer embarazada debido a la hipertensión se llama eclampsia, ¿sí? Eclampsia. Y el término preeclampsia, ¿qué significaría entonces? A pré seria pico de hipertensão. No, si eclampsia es convulsión, preeclampsia, ¿qué sería? A pressão. Pero ¿qué significa pre? Ah, Antes, a punto, ¿sí? Enseguida va a convulsionar. Eso significa preeclampsia. Y de ahí la gravedad. Si eclampsia es grave, preeclampsia é grave ou não? É claro que é, porque está quase passando a ser uma eclampsia, perfeito? Ok. Definición entonces. Es un padecimiento o grupo de padecimientos que complica el estado gravídico. Y claro que va a complicar, ¿sí? Estado gravídico o puerperal, que se caracteriza básicamente por hipertensión. Además de eso, va a causar también edema. Y acá tenemos que entrar en un punto muy importante. Edema. ¿Qué es el edema? Acúmulo de líquido. Acúmulo de líquido. Perfeito. A mulher tem ou não tem? Só falamos da mulher grávida, obviamente. Ela tem. Quando ela começa a ter? geralmente depois do 7º mês. Isso, quando o volume do útero é bastante considerável e ele começa a comprimir as estruturas que fazem a passagem de sangue do membro inferior ao torso.
Falamos de venas e artérias, obviamente. E esse útero, então, comprime essas venas, diminuindo o retorno venoso dos pés até o tronco. É muito comum a mulher ficar com os pés inchados. O que é que ela faz? Você está grávida? O que é que você faz se o pé está inchado? Claro, ela senta e os pés para cima. Fazendo o quê? Fazendo que esse retorno venoso dos pés volte ao torso, diminuindo o edema. Perfeito? Isso é um tipo de edema. O edema causado pela hipertensão tem uma característica que não volta fazendo esse movimento. Ela fica inchada, ou seja, o pé ainda fica inchado. E não só os pés, também pode chegar nas mãos, pode chegar no torso, pode chegar inclusive a anasarca, pegar todo o corpo. Perfeito? Só que o edema da hipertensão não é pela extravasação de espaço, ou seja, mas devidamente é por falta de proteínas. Tá bom? Por uma hipoproteinemia. Ok? Como podemos fazer isso ou ter isso na prática? Fácil. A mulher vem, ela refere, doutor, meu pé está inchado. Basta como levantar os pés. Se diminui esse inchaço, é o quê? Normal, fisiológico. Fisiológico. E se não diminui? Aí é hipertensão. Era só a pressão. Devido à hipertensão. Perfeito? Perfeito. Ok. Além disso, também tem proteinúria. Por que a proteinúria? Porque essa pressão, né, que é acima dessa cifra que falamos, afeta o rim e o rim começa a liberar proteínas, o que não é normal. Tá? E essas proteínas, obviamente, arrastam o líquido para o terceiro espaço e não dá o edema. Perfeito? Além disso, também pode chegar a casos severos com convulsões. Já falamos que o termo adequado é eclâmpsia. Tá bom? Eclâmpsia. E ou como, obviamente. Bueno, entonces entra lo que es en el grupo de gestosis. ¿Tá? Gestosis es un grupo de patologías que tienen en común el embarazo y cursan somente na gestação. Quando essa termina, essa patologia também termina. Exemplo? Diabetes gestacional. Diabetes gestacional, que também está no nosso tema que vamos falar mais para frente. Outro? Pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia ou hipertensão gestacional. Outro? Eclâmpsia, sim. Algum outro? Vamos lá. Hiperemesis gravídica, por exemplo. Ela só aparece na gravidez e termina quando essa termina ou numa etapa, tá? Outro é uma patologia também devido ao fígado. Veja, ela está grávida e também tem uma patologia do fígado. Conhece? Chama-se colestasis. Colestasis del embaraço. Tá? Também é uma patologia que a gente só vê na gestação. Perfeito? Então, isso são gestosos. Terminada essa gestação, a patologia some. Tá? Outro nome que van encontrar nos livros é toxemia. ¿Sí? Toxemia. Ou embarazo tóxico. ¿Está bien? Tóxico se refiere justamente a la preeclampsia. Eclampsia, otro nombre, ¿sí? Y el término en sí viene de rayo, relámpago, algo rápido, ¿sí? De ahí viene de eclampos. Eclampsia, ¿sí? Vamos a la caracterización de los síntomas y signos, que es muy importante que ustedes sepan, ¿sí? Tenemos hipertensión arterial, que viene a ser en estas cifras, ¿sí? 140 90. Puede ser mayor, puede ser mayor. A mayor presión, mayor posibilidad de convulsiones, ¿sí? Pero ojo, las convulsiones son independientes de la presión arterial. O sea, si essa pressão for de 160 a 110, por exemplo, as chances de convulsão são muito grandes. Tá? Mas isso não exclui que uma mulher que tenha 140, 90 ou menos, inclusive, chegue à convulsão. Entendido? Ok. Edema, como dijimos, proteinúria, ¿sí? Y convulsiones en un estadio más agravado. Perfecto. Vamos a los signos. Cefalea. ¿Qué es cefalea? Dor de cabeça. Dolor de cabeza. Entonces, queda muy claro que es un signo y síntoma grave. Mulher grávida vem com dor de cabeça, opa. Isso pode ser um signo de pré-eclâmpsia. Ela pode estar avisando que vai chegar a convulsão. Perfeito? Outro é fosfenos, acúferos. Sabem o que é fosfenos e acúferos?
Fosfenos é a aparição de alterações visuais. Por exemplo, está sentada lá e vê tipo uma mosca voando, né? Ou vê tipo estrelinhas que estão aparecendo, né, na frente dela. Tá? Isso são fosfenos. Perfeito? Acúferos. Conhecem esse termo? Aquele zumbido no ouvido, aquele pi que fala. Né? Sempre? São os ruídos Sim, auditivos. exatamente. Então, alterações auditivas, visuais, cefaleias. O que tem em comum isso? Afeta a cabeça. O que temos na cabeça? Se é uma hipertensão neurônio, arterial, o que temos na cabeça que pode afetar isso? cérebro. Oi? Os vasos, como chama esse conjunto de vasos na cabeça? O polígono de Willis, muy bien, René. Polígono de Willis. Esse polígono de Willis está sendo falado pela pressão. Como é que esse corpo se defende dessa hipertensão? Ele dá vasoespasmo. O que é o vasoespasmo? Dilatação. Ele é contração. Dilata e contrai. Contração e relaxação rápida justamente do vaso. Para quê? Para que essa pressão tende a baixar um pouco. Tá? Isso é vasoespasmo. Esse movimento de vasoespasmo se traduz então como cefaleia, fosfenos e acúferos. Todos na cabeça, todos no polígono de Willis. Todos avisando que essa mulher está a ponto de convulsionar. São signos então de gravidade. São signos de pré-eclâmpsia. Perfeito? Ok? Polígonos de Willis. Polígono de Willis. 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 Como está formado o polígono de Willis? Exacto, la reunión de los vasos, formados por ramas de la carótida interna, acá enfrente, y atrás por la arteria basilar que proviene de la arteria vertebral, que son ramas de la subclava. ¿Sí? Y se une a través de la comunicante anterior, comunicante posterior y todo lo demás. Perfecto, ese es el polígono de Willis. ¿Sí? También tenemos epigastralgia. ¿Qué es epigastralgia? Dolor, justamente a nivel del hipogastrio. ¿Qué tenemos en el hipogastrio, doctor? O que a gente tem no hipogastrio? Que órgãos temos aí?